Olá, eu sou Camila Maria, faço parte da equipe de Cidadania Fiscal na Terceira Região Fiscal da Receita Federal, com sede aqui em Fortaleza, no Ceará. E para proporcionar a inclusão de pessoas com alguma limitação visual, vou começar a minha apresentação fazendo uma breve autodescrição. Sou uma mulher de cor branca, cabelos curtos até o pescoço, lisos e pretos. Estou com uma camisa de cor azul e no plano de fundo da minha câmera estampa a imagem da Cidadania Fiscal da Receita Federal, onde estão apresentados à esquerda um homem idoso pardo, ao centro uma jovem branca e à direita um adolescente negro. Entre esses três personagens estão o logotipo da Receita Federal do Brasil e o logotipo da Cidadania Fiscal da Receita Federal, com a frase no topo que diz: "Você faz parte dessa receita". Bom, nós vamos iniciar considerando que a promoção de ações de cidadania, em sentido amplo, é uma necessidade fundamental. E se nós desejamos construir uma sociedade em que sejam fortalecidas a solidariedade e a participação de todos em benefício do bem comum, a cidadania fiscal é uma das abordagens necessárias nesse processo, pois é por meio dela que se trabalha a compreensão da função socioeconômica dos tributos e o papel do cidadão no controle dos investimentos públicos. Dessa forma, a cidadania fiscal da Receita Federal investe em ações na área da educação com o objetivo de colaborar para uma maior e mais eficiente transformação positiva da sociedade, sendo, portanto, a sala de aula um espaço privilegiado de fortalecimento da sociedade. E por que levar a cidadania fiscal para as aulas? As razões são muitas, mas enumeramos apenas 6. A cidadania fiscal favorece a cultura de cuidado com o bem comum, com todos os lugares de uso coletivo, como ruas, praças, parques, prédios públicos. As abordagens da cidadania fiscal promovem a formação de eleitores mais críticos e conscientes com seus deveres e direitos, com uma melhor compreensão da função socioeconômica dos tributos e do papel dos tributos na sociedade. A cidadania fiscal incentiva uma conduta mais ativa e maior participação social. Os estudantes, com maior compreensão da importância dos tributos na vida da sociedade, se tornam multiplicadores, influenciando suas famílias e as comunidades onde estão inseridos. A cidadania fiscal colabora no esclarecimento a respeito dos direitos financiados pelos tributos e o seu papel na redução das desigualdades sociais. E, por fim, a cidadania fiscal favorece o fortalecimento da responsabilidade de cada estudante com os espaços mobiliários e materiais escolares. Mas tudo que foi colocado até aqui não tem força se não houver conexão com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é um documento que estabelece as diretrizes a serem observadas nos currículos escolares em todo o Brasil. E foi a partir da BNCC que a Receita Federal elaborou um documento de 51 páginas, compilando todos os conteúdos que permitem a inclusão da cidadania fiscal nos currículos escolares. Esse documento está sendo enriquecido com contribuições da União Nacional dos Conselhos de Educação da Bahia, a UNCM Bahia. Nesse estudo, percebeu-se que é possível incluir cidadania fiscal no currículo escolar, de forma intradisciplinar, ou seja, dentro de uma disciplina específica. Por exemplo, dentro da matemática, estudando onde estão os tributos nos preços dos produtos. De forma interdisciplinar, que ocorre quando um assunto pode ser trabalhado em duas ou mais disciplinas, a exemplo da história dos tributos e o seu papel na vida social, que pode ser estudado nas disciplinas de História e Redação. Um outro exemplo pode ser o estudo da vacina da Covid. Em matemática, estudando o valor da vacina e em geografia, a equidade da distribuição. Em português, elaborando redações sobre tributos e o SUS. E também de forma transdisciplinar, quando a cidadania fiscal pode ser explorada em um projeto que transita por muitas disciplinas, como o estudo dos tributos, partindo da formação de um Estado e todas as repercussões dessa criação social,
unindo nesse trabalho aspectos da história, da matemática, da geografia e muitas outras áreas do saber. Exemplos de conteúdos transdisciplinares disponibilizados pela Cidadania Fiscal da Receita Federal são as dinâmicas de conscientização tributária. Na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a cidadania fiscal encontra ressonância principalmente na educação financeira, onde no ensino fundamental é possível estudar os conceitos básicos de economia e de finanças, explorando temas como taxa de juros, inflação, aplicações financeiras e impostos. Essa abordagem pode ser realizada de forma interdisciplinar, a exemplo do estudo de história sobre a evolução do dinheiro no tempo, a função do dinheiro na sociedade e o papel dos impostos na vida social. E para apoiar ações de inclusão da cidadania fiscal no currículo escolar, em aulas do ensino fundamental e médio, a Receita Federal oferece conteúdos didáticos como aulas sugestivas e apostilas, vídeos e dinâmicas de conscientização tributária, revistas e livros didáticos. Em um dos conteúdos com aulas sugestivas, há também roteiros para aulas aplicáveis à educação infantil. Todo esse conteúdo está disponível no site da Receita Federal, em Acesso à Informação, Ações e Programas, e você vai procurar o botão que indica Cidadania Fiscal no currículo escolar. A inclusão da cidadania fiscal no currículo escolar ganha apoio por meio da extensão universitária, especialmente após a publicação da Resolução MEC número 7 de 2018 e suas atualizações posteriores. Essa resolução determina que todos os cursos de graduação tenham um mínimo de 10% no seu currículo obrigatório, em atividades extensionistas. Ou seja, todos os estudantes de graduação deverão obrigatoriamente participar de atividades práticas e com devolutivas sociais efetivas. Diante disso, a Receita Federal elaborou um documento em que sugere iniciativas de cidadania fiscal que podem ser exploradas na extensão universitária de diferentes graduações, mais diretamente relacionadas à rede escolar, especialmente licenciaturas, onde é possível explorar a aplicação de dinâmicas de conscientização tributária. Em resumo, a cidadania fiscal da Receita Federal, considerando a Base Nacional Comum Curricular e a Resolução número 7 do MEC de 2018, desenhou uma proposta de trabalho para a aplicação de recursos didáticos na área de ensino. Na educação infantil, é possível aplicar ações em eventos de doação de mercadorias para apoio às escolas e à inclusão da cidadania fiscal em aulas sugeridas. No ensino fundamental, é possível, além de aulas de forma intra, inter e transdisciplinar, o uso de recursos como revistas, vídeos, dinâmicas e a realização de visitas à Receita Federal. Já no ensino médio, também podem ser aplicadas aulas, realizadas visitas à Receita Federal e utilizados recursos didáticos produzidos pela Receita Federal, a exemplo de revistas, vídeos e dinâmicas de conscientização tributária. E também, na extensão universitária, por meio de ações de interesse da extensão em conexão com a rede escolar, como é o caso da realização de aulas de cidadania fiscal e da aplicação de dinâmicas de conscientização tributária, pelos cursos de licenciatura e pelos cursos onde a Receita Federal tem os núcleos de apoio contábil e fiscal. E falando dos núcleos de apoio contábil e fiscal, os NAFs, trazemos aqui duas imagens com exemplos de ações realizadas por esses núcleos e que são diretamente relacionadas à cidadania fiscal na rede escolar. Primeiro, é importante dizer que os NAFs são parcerias de ensino-aprendizagem entre a Receita Federal e as instituições de ensino. Nessas parcerias, a Receita Federal oferece capacitação em assuntos técnicos aos estudantes que, uma vez capacitados e supervisionados pelos professores, oferecem serviços gratuitos à sociedade.
A maioria dos NAFs está em cursos de graduação em ciências contábeis, em administração, em comércio exterior. No Brasil, são mais de 450 NAFs. Além dos atendimentos ao cidadão, os NAFs também realizam diversas ações, sendo muito comum atividades de educação financeira e de cidadania fiscal nas escolas. Ainda conectado à cidadania fiscal, trazemos mais um exemplo do trabalho dos NAF nesse banner, onde se vê um card relacionado a uma campanha de incentivo à emissão de nota fiscal. Mais recentemente, os NAFs têm aplicado dinâmicas de conscientização tributária da Receita Federal em escolas de ensino médio, como ilustrado na foto à direita, contabilizando grande sucesso nesse trabalho. Ao acessar a página de Cidadania Fiscal no currículo escolar, você encontrará diversos materiais, como o Acordo de Cooperação Técnica número 21 de 2024, assinado entre a Receita Federal e o MEC, o relatório do projeto de cidadania fiscal na extensão e no currículo escolar, a proposta de inserção do tema de cidadania fiscal no currículo escolar e todos os materiais de apoio didático que foram e estão sendo elaborados pela Receita Federal. Ao clicar no ícone com aulas e apostilas, você encontrará diversos conteúdos úteis para a aplicação na sala de aula. Em especial, um material didático produzido pela Receita Federal e por professores do município de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde são sugeridos um programa de aulas para o ensino fundamental 1 e 2. Nesse mesmo local, você também encontrará uma seleção de aulas produzidas por servidores da Receita Federal e professores de município do litoral norte de São Paulo, com 118 páginas, organizadas por temas, direcionadas ao ensino infantil, fundamental e médio. Todo esse conteúdo está disposto em forma de aulas propositivas, cada uma com uma situação-problema específica, objetivos, ações propostas, questões para o envolvimento da comunidade, indicações de conteúdos disciplinares relacionados, bem como referenciais que podem ser pesquisados pelo professor. A ideia desse material é disponibilizar aulas prontas que possam ser utilizadas com facilidade para direcionar os professores. As dinâmicas de conscientização tributária levam os participantes a reflexões a respeito da importância dos tributos por meio de uma história. À medida que a Receita Federal for elaborando essas dinâmicas, elas serão disponibilizadas nesse ícone da página, Cidadania Fiscal no Currículo Escolar. No momento, são duas dinâmicas. A ilha, que começa com os participantes se colocando no cruzeiro, que naufraga e todos sobrevivem e vão parar numa ilha deserta. A partir daí, eles precisam se organizar para viver em coletividade, criando dessa forma um Estado, e a partir daí, desenvolvendo todas as situações relacionadas à necessidade de se viver no Estado, particularmente a necessidade da contribuição financeira de todos em benefício de interesses comuns. A segunda dinâmica se chama o bairro e insere os participantes em um bairro fictício e apresenta uma situação-problema onde os participantes precisarão tomar decisões que envolvem a aplicação de recursos públicos. Sem os tributos, diversos direitos sociais sequer existiriam. Os fundos de direitos de criança e adolescente e da pessoa idosa, o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, a isenção de IPI para pessoas com deficiência, o pé de meia, que previne a evasão escolar, o Bolsa Atleta e o Bolsa Família, bolsas CAPES, o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que previne o êxodo rural, o SUS e a farmácia popular, a merenda escolar, que previne a desnutrição infantil, a infraestrutura, como estradas, portos, ferrovias, o fornecimento de eletricidade e comunicação, além de assistência em desastres naturais, são alguns dos direitos coletivos que podemos citar.
Mais especificamente, na escola, os tributos financiam os prédios, mobiliários, professores e empregados, equipamentos e livros e a merenda escolar, programas como o Pé de Meia, o programa Dinheiro Direto na Escola e o transporte escolar, além de reduzir custos da educação por meio de imunidade tributária para livros, revistas, e-books, ou seja, não existe incidência de tributos nessas situações, e também por meio da redução a zero de tributos devidos nas isenções tributárias conforme a lei. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ele é composto por um percentual de arrecadação dos tributos. Logo, quanto mais tributos, mais direitos e mais Fundeb. E quanto menos tributos, menos direito e menos Fundeb. O ICMS Educação é uma parte dos recursos do Fundeb, que, para ser recebida, os municípios devem observar critérios que medem os resultados na educação. Trata-se de uma política criada pela Emenda Constitucional 108 de 2020, que visa melhorar a aprendizagem nos municípios brasileiros por meio de distribuição de parte dos impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, com base em critérios educacionais que levem a uma maior aprendizagem. Com o avanço da reforma tributária, provavelmente o ICMS Educação será rebatizado para IBS Educação, sendo o IBS o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituirá o ICMS. É também com recursos dos tributos que as escolas podem financiar o Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, que visa principalmente a manutenção da estrutura física das escolas. Também é com o dinheiro da arrecadação tributária que é possível pagar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que tem por objetivo disponibilizar merenda escolar de qualidade, com orientação nutricional e priorizando os alimentos produzidos pela agricultura familiar. E ainda com os recursos tributários é que é possível bancar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que tem como objetivo a aquisição de livros didáticos, a estruturação de bibliotecas e a disponibilização de transporte escolar. Tudo isso graças à cotização da sociedade por meio dos tributos. Logo, mais tributos, mais direitos. Menos tributos, menos direitos. Isso é uma decisão da sociedade. E falar de cidadania fiscal e de educação é falar de um sonho, é falar da verdade, de que nós podemos sim sonhar juntos e juntos mudar o mundo. Assim, convidamos a todos a nos acompanhar em um trecho da obra A Alegria de Ensinar, do educador Rubem Alves, que diz: saltar sobre o vazio, pular de pico em pico, não ter medo da queda. Foi assim que se construiu a ciência, não pela prudência dos que marcham, mas pela ousadia dos que sonham. Todo conhecimento começa com um sonho. O conhecimento nada mais é que a aventura pelo mar desconhecido, em busca da terra sonhada. Mas sonhar é coisa que não se ensina. Brota das profundezas do corpo, como a água brota das profundezas da terra. Como mestre, só posso então lhe dizer uma coisa: conte-me os seus sonhos para que sonhemos juntos. Agradeço sua atenção, até a próxima e lembre-se, somos todos parte dessa receita.